Shanti, 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 que a paz esteja contigo. Nessa nossa conversa abordando o tema meditação, yoga e essa ideia hoje tão difundida no mundo de atenção plena, eu vou conversar contigo, nós vamos estudar juntos, pensando, avaliando, refletindo o quanto a atenção plena tem ou não relação com a sabedoria do Antigo Oriente. Enfim, quando nós falamos de mindfulness, atenção plena, eu sinto que essa é uma parte, ou também chamado de anga, de todo um sistema oriental chamado yoga. Isso, claro, não desmerece a ideia da atenção plena, mas note, vamos pensar juntos se a mesma não é tão somente um elemento do yoga ou de processos meditativos. Quando nós falamos do yoga, que inclusive originou muitas práticas, muitas outras práticas meditativas, inclusive influenciou profundamente o Zen budismo, o yoga ele tem 8 angas, ou 8 partes, que eu tenho aqui anotado, yamas, niyamas, que são preceitos, como não roubar, não matar, não exagerar no sexo, dentre outros. São preceitos. Eu vou estar falando de todos eles. Nós temos também asanas, que são posturas físicas, ou seja, é importante que você tenha um alinhamento de coluna, que você cuide do teu corpo, que você cuide da tua alimentação, no yoga e em práticas meditativas, e também Patanjali ele vai sintetizar o yoga como pranayama, que são respirações, pratyahara, que é uma concentração em algo, dharana, que também é uma forma de concentração, dhyana, que é a meditação propriamente dita, e samadhi, que é a iluminação. Então são 8 angas que fazem parte de uma prática. Desses 8 angas, um deles foi retirado no Ocidente e hoje é muito difundido, que é a prática de mindfulness, ou atenção plena. 8 angas, uma parte foi retirada. E hipótese alguma, note essa nossa conversa como uma crítica. Longe disso, é uma observação e a ideia de que você pode fazer uma prática um pouco mais holística, caso assim queira. O mindfulness é dado em hospitais, é dado em presídios, é dado para crianças, tudo isso de forma muito abençoada. Agora, quando nós estudamos o hinduísmo, o yoga, são 8 angas, eu repito. As 2 primeiras partes são, por exemplo, yama é como se fosse um voto. Não violência, ser verdadeiro, não roubar, ter uma vida sagrada e não cobiçar. É o primeiro anga. Ou seja, para mim buscar o mindfulness, segundo a Índia, eu tenho que ser autêntico. Eu não posso roubar, eu não posso cobiçar. Por exemplo, usar essas práticas meditativas tão lindas tão somente para ganhar mais dinheiro. Porque existem esses preceitos para você chegar na meditação. A meditação te deixa muito mais alegre, mais amoroso, mais consciente, carismático, inteligente. Então, se você usa tudo isso por mal, é melhor que você nem aprenda a meditação. Não que isso aconteça, é uma reflexão. O segundo anga, ou seja, além de não roubar, não violência, ahimsa, verdade, satya, não roubar, asteya, vida sagrada, brahmacharya e não cobiça, apanigraha. Além desses itens, o segundo anga é uma pureza, é um sistema de purificação, que é a limpeza física, salcha ou salka, o contentamento, estar contente, aceitar uma série de coisas, que é a ideia de santosha, tapas, que é disciplina, e a busca pelo ser, porque você é swadhyaya, e a entrega ao divino, pranidhana. É notório que muitas práticas de mindfulness tira-se a parte religiosa. Talvez para você seja um caminho mesmo excluir a parte religiosa, para outros não.
Para mim não é. Eu vejo mindfulness, eu vejo a meditação como também uma entrega ao divino. Bom, feito esses dois angas, vem o terceiro anga, que são os asanas, que são as posturas físicas do yoga, o pranayama, que são as práticas respiratórias, que as formações de atenção plena dão muita importância para o pranayama, para os respiratórios, isso é muito bom. E finalmente dharana, que é a concentração num só objetivo. Dharana, dhyana, que é a meditação, e samadhi, que é a iluminação. Temos aqui o pratyahara também, que é um recolhimento. Então são várias práticas. Vamos falar um pouquinho das três últimas. Nas práticas de mindfulness, atenção plena, que há cursos, pesquisas, programas, pós-graduações, cursos presenciais, cursos online, como eu tenho um curso de meditação online, você sabe disso. O mindfulness, dentro do sistema do yoga, é o que o Patanjali chama de dharana, concentração, atenção plena. Mas, por vezes, eu tenho que saber aonde eu tenho essa atenção plena. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro da monja Coen, que se chama Aprenda a Viver o Agora. Aprenda a Viver o Agora. Estar presente. E que ela vai falar muito do zazen e vai falar dessa prática de mindfulness, que era a atenção plena ao agora. Mas ela vai falar o seguinte: atenção plena eu posso ter roubando, sendo corrupto, sendo ganancioso, tapeando as pessoas, cobrando mais do que devo. Eu posso ter atenção plena agredindo alguém. Então é importante que tão somente o desenvolvimento de dharana, monja Coen propõe isso, e eu também proponho isso, pode ser usado em qualquer situação, esporte, trabalho, cuidado amoroso, pode ser dharana para um médico, um dentista, um cirurgião, dharana quando eu vou dar uma palestra falando sobre paz, mas ela também fala que dharana, mindfulness ou atenção plena pode ser usada para pessoas que atiram com arma de fogo, pessoas que vão guerrear, que vão lutar. Por exemplo, é muito comum na Índia se falar que quem tem mais esse estado meditativo, dharana, não é bem meditação, mas de atenção plena, é um assaltante, que ele não quer ser assaltado, então ele faz tudo em silêncio, prestando atenção, observando todo cuidadosamente tudo. Então, a Patanjali, ou o Yoga, ou a Índia Antiga, coloca o Mindfulness, atenção plena, em sexto lugar. Os dois primeiros são as éticas e são os processos de limpeza, os valores que devem ser cultivados por mim e por você. Não violência, ser verdadeiro, não roubar, ter uma vida voltada para o sagrado, não cobiçar, esses valores, e o que tem que ser evitado, que são impurezas, ou estar sempre reclamando de tudo, enfim. Quando nós retiramos no Ocidente o conceito de dharana, ou mindfulness, ou atenção plena do yoga ou da filosofia hinduísta, nós podemos, se não tomarmos cuidado, perder um pouco do significado da prática espiritual. E eu falo isso porque eu fui convidado por uma empresa e é muito difícil dar palestra porque eu vivo no Guarujá, vivo sozinho, não é tão simples assim para mim. Mas eu já tive alguns convites no passado de palestrar sobre meditação e sobre zen, sobre hinduísmo, tantra, em lugares que, apesar de serem aprovados pela lei, aqueles lugares eram aprovados pela lei, eu não sentia, dentro do que eu considero ético, uma empresa saudável, uma empresa ética. Veja bem, eu tenho falado muito, principalmente no Instagram, sobre nós evitarmos plástico. Não que as empresas de plástico não são éticas, não é isso. Mas algumas não são e fazem plásticos que destroem o planeta, que corrompem, que jogam plástico nos rios, nos mares. Outras não são éticas, reciclam. Então, se você põe um vendedor de alguma coisa não ética, por exemplo, você pega alguém que bebe, alguém que trafica algo,
crack, por exemplo, é uma coisa tão terrível. Se você ensina quem está vendendo isso a ter atenção plena, tirando a espiritualidade, é lógico que isso é um exagero da minha parte, não é interessante. Então, Dharana, ela foi, com o tempo, hoje, principalmente nos Estados Unidos, eu voltei de lá agora há pouco, está sendo muito usado simplesmente para vender. Porque aí você tem atenção plena, você é cuidadoso, mas às vezes você está vendendo o quê? E Dharana é curioso também porque a ideia desse conceito é nós chegarmos através dele, da ideia de Dharana, chegarmos através dele à ideia de entrarmos num processo meditativo. Essa é a ideia de Dharana, é que eu entre num processo que é chamado de Zen, ou que o Dharana prepara nós para entrarmos num processo meditativo. Então, por exemplo, Zazen, que é se sentar em silêncio. O Dharana, primeiro você se concentra na respiração, depois você se concentra ou em algumas partes do teu corpo, ou você observa os movimentos do corpo, até entrar num processo de iluminação. O Dharana prepara para você se iluminar, que é o que no Ocidente nós chamamos de plenitude. Então ele seria uma escada para que você entre em Samadhi, que é essa iluminação. Tanto que no Japão, quando você entra numa sala de meditação, está escrito assim, Samadhi dos Samadhis, antes de entrar na sala de meditação. Porque ali você vai entrar, que é ir além do eu, que é ir além de se concentrar em alguma coisa. Eu estou em atenção plena na minha respiração. O Samadhi é quando você ultrapassa até essa atenção plena. Existe um simplesmente fluir. Tanto que o Osho, ele falava que muito dharana, muita atenção plena, as pessoas ficam um robô, ficam estáticas, sempre falam a mesma coisa, são por vezes até mesmo um tanto quanto fanáticas, porque você se torna muito duro o tempo inteiro concentrar. E o que é ótimo, mas uma hora você vai entrar em meditação, e quem faz meditação é muito solto. Tudo fica muito uau, a percepção é muito rápida. Veja bem, tudo que eu quero falar de Dharana é elogiosamente. Essa prática de mindfulness é maravilhosa, é feita em presídios, hospitais, ela é maravilhosa. Eu quero ir um pouco além disso, porque nós ocidentais sempre pegamos uma coisinha ou outra, mas às vezes esquecemos do todo. E se você faz yoga, se você faz zazen, você sabe disso, não é? Então, a Monja Coen fala que talvez, em vez de falar mindfulness, seria mind emptiness. Emptiness, que significa alguma coisa de você estar buscando uma mente vazia. Primeiro uma concentração, depois uma mente vazia. A concentração, você foca em algo, ótimo. A mente vazia, nada a perder, nada a ganhar. Então são estágios. A ideia da meditação é de não se obter absolutamente nada, de deixar as coisas soltas e não fazendo como ou com um objetivo. Então, por vezes, quando o Mindfulness ele entrou em empresas, que é essa parte linda, por vezes se perde, por vezes se busca um ganho individual. Por vezes se tem a ideia de um eu separado de tudo. Por vezes se tem a ideia de parar nessa ideia que o Dharana não tem algo além. E esse algo além está ligado à espiritualidade, está ligado à transcendência, está ligado àquilo que Jung fala como individuação, o ser que não se divide. A concentração da atenção plena tem que te jogar para esse estado de Samadhi. Monja Coen diz assim, concentração e sabedoria, concentração, mindfulness e sabedoria, dhyana ou samadhi, eles têm que se entrelaçar, têm que estar juntos, se concentrar e depois simplesmente soltar. E isso tem que estar junto de uma forma ética de viver, de uma forma não autocentrada e até mesmo de postura correta na prática da meditação, de respiração
correta e que todo esse ensinamento beneficie todas as pessoas. Todas as pessoas, ok? Então eu vou estar passando aqui de novo para vocês a ideia dos angas, né, para você entender a visão do hinduísmo, do yoga, do zen. Primeiro, yamas, não roubar, não matar, não fazer mal para ninguém, enfim. Segundo, niyamas, pureza, contentamento, entrega ao divino, espiritualidade. Segundo. Terceiro, asana, postura correta. Hoje já há alguns cursos de mindfulness através do movimento. Eu ensino isso também, que é o Qigong, você fazer uma movimentação prestando atenção naquilo que você está fazendo. O mindfulness através do movimento. A postura corporal, o movimento é importante. Quarto, anga pranayama. Aliás, o mindfulness estuda muito pranayama, que é a observação da respiração. Isso é abençoado. Quinto anga, quinta parte, pratyahara, se abster dos sentidos, isso eu acabei não falando. Não prestar atenção no que está acontecendo em volta. Eu me concentro só numa caneta que está aqui na minha mão, ou me concentro só no microfone, ou me concentro só aqui onde eu estou, no estúdio da Rádio Mundial, na Avenida Paulista. Com essa abstenção eu entro no dharana, atenção plena. Então, abstenho de tudo e me concentro numa coisa só, dharana. Não pare aqui. Continua. Empresas não podem falar de espiritualidade, não pode falar de não matar, de não roubar, de não enganar, mas eu posso. Continua, não para aqui. Dharana, dhyana, meditação. O silêncio, não se concentre em nada, deixa as coisas serem como elas são. E por último, samadhi, o samadhi do samadhi. Totalidade, que é a nossa função como ser humano, a semente que somos nós, se tornar uma grande árvore. Samadhi, aceitar quem você é, aceitar o que você tem, aceitar onde você está. Isso é samadhi.